Eu já estava acostumada a receber ligações da minha mãe com aquele tom de comando, como se eu ainda tivesse 12 anos e precisasse pedir permissão até para respirar. Mas naquela manhã, o jeito que ela falou mexeu comigo de um jeito estranho. A voz dela estava mais séria, mais importante, como ela mesma dizia quando queria que eu largasse tudo para resolver algum problema, que no fim das contas, nunca era realmente meu. Evelyn, venha aqui às 3 da tarde. É algo de família, não vou repetir. Só isso. Nenhuma explicação, nenhuma gentileza, nenhum bom dia. Fiquei alguns segundos olhando para o celular, pensando se eu devia ligar de volta e perguntar do que se tratava. Mas a verdade é que eu já sabia que não adiantaria. Minha mãe sempre me tratou como alguém que tinha obrigação de aparecer quando ela estalasse os dedos. E por mais que eu tivesse passado dos 60, ainda sentia aquela velha pressão na nuca. A sensação de que, se eu dissesse não, o mundo ia desabar sobre mim. Passei o dia inquieta. Tentei arrumar a casa, mas minhas mãos tremiam. Tentei fazer almoço, mas acabei deixando o arroz queimar. No fundo, algo me dizia que eu não ia gostar do que me esperava naquela casa onde eu cresci, onde passei décadas tentando provar que eu era boa o suficiente, sempre recebendo de volta um olhar frio, um cumprimento seco, ou aquele sorriso enviesado da minha irmã, Bianca, que sempre parecia se divertir quando eu me magoava. Saí de casa mais cedo do que precisava. Dirigir me acalmava, mas naquele dia, nem isso funcionou. Eu ia com as 2 mãos no volante, respirando fundo e tentando não pensar nos 1000 cenários na minha cabeça. Quando estacionei em frente à casa da minha mãe, senti aquele aperto no peito que sempre aparece quando volto ali. A pintura estava descascada, as janelas sujas. E ainda assim, ela se achava dona de um império. Às vezes eu tinha a impressão de que minha mãe vivia de aparência desde os anos 70. Só mudou o estilo das roupas. O jeito continuou igual. Toquei a campainha, mas a porta já estava destrancada. Entrei devagar. As 2 estavam sentadas à mesa da sala como se fosse uma cena ensaiada. Minha mãe, Helen, com as mãos cruzadas sobre uma pilha de papéis. Bianca, minha irmã, com aquele sorriso de canto que eu conhecia bem. O sorriso que ela dava quando estava prestes a conseguir algo às minhas custas. Ninguém sorriu para mim. Ninguém disse que bom que veio. Ninguém perguntou se eu queria água. Eu fiquei ali de pé, observando as 2, sentindo que algo estava fora do lugar. Pode sentar, minha mãe disse, apontando para a cadeira de frente para elas, como se estivesse me chamando para uma reunião de trabalho. Sentei. Eu me sentia como se tivesse voltado a ser a menina que ela mandava calar a boca enquanto elogiava a Bianca por qualquer bobagem que ela fizesse. Bianca alisou os cabelos e soltou um "Oi, Evelyn", daquele jeito meio enjoado, fingindo educação, mas com a voz carregada de impaciência. Eu apenas respondi com um aceno discreto. Minha mãe pigarreou. Eu resolvi adiantar algumas coisas. Ela começou, batendo os dedos sobre os papéis. Não quero deixar tudo bagunçado quando eu me for. Eu não estava preparada para ouvir aquilo. Meu peito apertou. Pensei em doença, internação, alguma notícia séria. Que coisas? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo muito importante. A herança. Senti a vista escurecer por um segundo. Eu nunca fui de pensar em herança como direito, mas confesso que, por um momento, algo dentro de mim se acendeu. Talvez, pela primeira vez, minha mãe estivesse reconhecendo tudo o que eu fiz por ela. Todas as idas ao hospital. Todas as contas que eu paguei em silêncio. Todas as brigas que evitei. Todos os sacrifícios que fiz sem que ninguém soubesse. Talvez, eu pensei como uma idiota, ela estivesse finalmente vendo quem realmente esteve ali. Mas eu devia saber que, com minha mãe, esperança sempre vem antes da queda. Ela abriu os papéis, ajeitou os óculos no nariz e disse com a voz mais seca que já ouvi dela. Eu deixei a casa, o carro e o dinheiro da poupança para a Bianca. Eu fiquei imóvel. Foi como se alguém tivesse apagado o som da sala. Eu via a boca dela se mexendo, mas não escutava mais nada. Bianca cruzou as pernas com um ar satisfeito, como quem já sabia do desfecho e só estava esperando minha reação. Eu tentei engolir, mas minha garganta fechou. Desculpa. Como é que é? Consegui perguntar com a voz baixa. Minha mãe repetiu com um tom ainda mais firme. Toda a herança ficará para a Bianca. Eu sabia que Bianca era a preferida. Eu sabia que ela sempre recebeu tudo de bandeja. Mas aquilo era diferente. E por quê? Perguntei, tentando parecer calma, mesmo sentindo meu rosto esquentar. Porque você não precisa, ela respondeu, como se fosse óbvio. Você tem sua casa.
Você tem sua aposentadoria, tem sua vida organizada. A Bianca ficou aqui comigo esses anos todos. Ela merece mais. Eu senti uma mistura de raiva e incredulidade. Ficou aqui, ela disse. Como se eu tivesse virado as costas para a família. Como se eu não tivesse passado noites dormindo naquela poltrona ao lado dela no hospital, anos atrás. Como se eu não tivesse pago a conta de energia que Bianca esqueceu de pagar por 3 meses. Como se eu não tivesse ido lá todos os fins de semana ajudar a limpar a casa enquanto Bianca inventava desculpas. Eu me inclinei na mesa, tentando controlar o tremor na minha mão. Mãe, eu também estive aqui. Eu sempre estive aqui. Bianca soltou uma risadinha baixa, debochada. Ah, Evelyn, você sempre faz esse drama. A mãe só tá fazendo o que acha justo. Justo. A palavra ficou martelando na minha cabeça. Justo? Perguntei, olhando primeiro para Bianca, depois para minha mãe. Eu ajudei com as contas por anos. Eu paguei aquele conserto do telhado em 2012. Eu paguei metade da reforma da cozinha. Você sempre gostou de fazer essas coisas. Minha mãe me interrompeu. Ninguém te obrigou. Aquilo me acertou como um soco. Como se cuidar delas tivesse sido hobby. Como se tivesse sido capricho. Como se eu não tivesse me desdobrado em 1000 para não deixá-las passar aperto. Evelyn, ela continuou, ajeitando os papéis como se estivesse cansada da conversa. Aceite. Cada uma tem seu papel. O seu sempre foi se virar sozinha. A Bianca precisa mais. Não sei explicar, mas naquele momento, dentro de mim, alguma coisa simplesmente parou. Eu fiquei sentada ali sem saber se chorava, se levantava, se gritava. A Bianca mexia nas unhas, disfarçando um sorriso. Minha mãe me olhava como quem examina um objeto útil, mas que já não serve para muita coisa. Eu entendi ali, com todas as letras, algo que eu deveria ter entendido 40 anos antes. Eu nunca fui vista. Nunca fui filha. Fui ferramenta. Levantei devagar. Se é isso que vocês decidiram, então tá. Minha mãe fez um sinal com a mão como quem encerra um assunto. Ainda bem que você compreende. Bianca soltou um isso aí, como se estivesse me consolando. Eu não respondi. Eu só me virei e saí. Na porta, ouvi minha mãe dizendo. Sabia que ela ia entender. Evelyn é prática. Ela não precisa de nada. Mas ali, naquele momento, eu descobri que ela estava certa em uma coisa. Eu realmente não precisava de nada delas. Nada. Dirigi de volta para casa sem lembrar dos semáforos, das ruas, de nada. Só fui perceber onde estava quando estacionei diante da minha garagem. Entrei, joguei a bolsa no sofá e sentei à mesa da cozinha. Fiquei em silêncio por uns minutos, olhando para a parede como se estivesse tentando me lembrar de quem eu era antes daquele dia. Depois abri uma gaveta específica. Uma gaveta que eu evitava há anos. Dentro dela estavam pastas, envelopes, comprovantes antigos, contas pagas, recibos de depósitos, notas de remédios, extratos de cartões que eu tinha usado para cobrir buracos da casa da minha mãe. Coloquei tudo em cima da mesa, um por um. Fiquei olhando aquele monte de papéis. Parecia a história inteira da minha vida. Ali estava tudo o que fiz. Tudo que nunca foi visto. Tudo que elas fingiram que não existiu. Eu senti o coração bater mais forte, como se uma parte minha estivesse finalmente acordando depois de décadas de silêncio. E pela primeira vez, uma ideia me atravessou com clareza. Se elas acham que eu nunca fiz nada, talvez esteja na hora de eu também não fazer mais nada. E quando essa ideia apareceu, eu soube que nada na minha vida seria igual depois daquele dia. Passei aquele resto de dia mexendo nos papéis como se estivesse desmontando uma casa velha dentro de mim. Cada comprovante que eu pegava tinha um pedaço de uma história que, na época, eu nem percebia que estava me marcando daquele jeito. A primeira conta que vi foi de quase 20 anos atrás. Luz atrasada. Nome da minha mãe. Valor alto para o que eu ganhava naquela época. Eu lembrava bem. Ela tinha me ligado chorando, dizendo que iam cortar a energia, que a Bianca não tinha cabeça para essas coisas. Eu, na correria, saí do trabalho direto pro banco, paguei tudo, e ainda fui no mercado comprar umas coisas para elas comerem durante a semana. Naquele dia, minha mãe me abraçou rápido na porta e disse: Você sempre foi forte, Evelyn. Ainda bem que tenho você. Na hora eu senti aquilo como carinho. Agora, olhando o papel amarelado, soava como um rótulo. A forte. A que aguenta. A que não precisa. Peguei outro recibo qualquer, dessa vez da farmácia. Remédios caros. Lembrei da última internação da minha mãe, quando ela teve aquele problema no pulmão. Bianca sumiu uns dias, porque não aguenta hospital. E eu fiquei lá, indo e vindo, levando roupa, conversando com o médico, assinando o papel, pagando o que o plano não cobria. Quando ela recebeu alta, eu a levei para casa. Lembro dela sentada no sofá,
cobertor nas pernas, me olhando com olhos mais mansos do que o normal. Se não fosse você, eu nem sei, ela começou a dizer. Eu esperei ouvir algo a mais, alguma palavra um pouco mais inteira, mas parou ali mesmo. Ela mudou de assunto, perguntou da Bianca, falou de novela. E eu engoli, como sempre, aquela metade de frase. A minha vida com elas foi muito feita de metades. Metade de reconhecimento, metade de afeto, metade de família. Enquanto eu revia tudo isso, não conseguia evitar voltar ainda mais atrás. Quando eu era criança, a casa já girava em torno da Bianca, mesmo antes dela nascer. Minha mãe vivia dizendo que queria uma menininha perfeita, que fosse delicada, que não fosse bruta como eu. Eu tinha 7 anos quando eu escutei isso pela primeira vez. Não esqueci até hoje. Eu era a que ajudava a lavar a louça, a que varria o quintal, a que calava a boca quando o adulto falava. Meu pai era um homem quieto, cansado, que chegava tarde e saía cedo. Nunca bateu em ninguém, mas também nunca me defendeu de nada. Ele só existia ali, no canto. Quando a Bianca nasceu, eu me lembro da minha mãe me afastando do berço. Não encosta nela com essa mão suja, Evelyn. Você estava na rua. Eu vinha do quintal brincando sozinha. Lavei a mão correndo, esfregando com força porque queria pegar minha irmã no colo. Minha mãe deixou, mas ficou em cima, como se eu tivesse alguma intenção ruim. Depois desse dia, eu entendi que na cabeça dela eu era meio descuidada, meio grosseira. Bianca era o cristal. Eu era o pano velho. Cresci ouvindo coisas assim. Evelyn, segura a Bianca na escada. Evelyn, divide o brinquedo com ela. Você é a mais velha. Evelyn, deixa pra lá. Você aguenta. Meu pai raramente se opunha. Quando muito, dizia: faz o que sua mãe tá pedindo, filha. Pra não ter briga. E eu fazia. Na escola, ninguém sabia dessas coisas. Pra fora, minha mãe sempre se comportou como uma mãe dedicada, que ia em apresentação, que levava lanche bonitinho, mas se eu tirava nota boa, era sua obrigação. Se Bianca tirava uma nota mais ou menos, era um acontecimento. Tinha elogio, tinha beijo na testa, tinha lembrança. Lembro de uma cena que me marcou demais. Eu devia ter uns 14 anos. Ia ter uma excursão para Washington com a turma. Não era baratinho, mas eu queria tanto ir. Tinha me imaginado vendo os monumentos, andando com as amigas, tirando foto. A professora tinha dito que era oportunidade única. Eu trouxe o folheto para casa com cuidado, já pronta para negociar. Minha mãe pegou o papel, leu de qualquer jeito e falou: cara, essa brincadeira aí. Não sei se dá. Antes que eu pudesse argumentar, Bianca entrou na sala chorando porque o vestido novo dela tinha rasgado numa costura. Minha mãe largou o folheto da excursão em cima da mesa e foi ver o drama do vestido. Quando voltou, nem tocou mais no assunto da viagem. Só comentou que tinha uma promoção de sapatos no shopping e que precisava levar a Bianca para comprar um novo para o desfile da escola. Eu juntei o folheto com cuidado, guardei na gaveta do quarto e não falei mais. No dia da excursão, fiquei em casa ajudando a minha mãe a arrumar o cabelo da Bianca. Você entende, né? Ela disse, colocando grampos no coque da minha irmã. Ano que vem você pode ver outro passeio. Agora é importante estar ao lado dela. Ano que vem nunca chegou. Eu fui aprendendo que, quando o assunto era escolha, eu vinha depois. Na fase adulta, as coisas mudaram de cenário, mas não de roteiro. Aos 20 e poucos anos, eu juntei dinheiro com muito esforço, trabalhando em 2 empregos, e consegui dar entrada na minha casa. Não é grande, não é luxuosa, mas é minha. Pintei as paredes com as minhas mãos, montei cada móvel, paguei cada parcela sozinha. Minha mãe, na época, ficou surpresa. Nem sei de onde você tirou tanto dinheiro, comentou quase desconfiada. Você nunca pediu nada pra ninguém. Eu achei que aquilo fosse um elogio. Hoje eu entendo que na cabeça dela, eu ter me virado sem ajuda confirmava a tese de que eu não precisava. Já a Bianca tinha sempre alguém pra segurar a barra que ela mesma criava. Arrumava emprego, reclamava do chefe, saía, atrasava aluguel, chorava, minha mãe corria, comprava coisas parceladas, dizia que, depois ligava pra mim pedindo socorro. Eu lembro da primeira vez que Bianca me pediu dinheiro. Ela chorava tanto ao telefone que eu cheguei a pensar que tinha acontecido alguma tragédia. Eles vão me despejar, Evelyn. Você sabe como é esse mundo. Eu não tenho o seu sangue frio pra essas coisas. Sangue frio. Ela falava como se eu fosse feita de ferro, como se não sentisse medo, cansaço, angústia. Eu tranquei o cartão na mão, fiz conta de cabeça, pensei na prestação da minha casa. No fim, acabei transferindo mais do que podia. Quando contei pra minha mãe, esperando ao menos ouvir um "você foi muito generosa", ela só respondeu: "Você fez o que tinha que fazer. Irmã é pra isso." Naquela noite, eu chorei sozinha na cama. Não pelo dinheiro em si,
mas pela sensação de que todo mundo já tinha meu esforço como certo. Nunca era algo especial, nunca era algo que valia um agradecimento verdadeiro. Era só o que eu tinha que fazer. Em todos esses anos, não me lembro de ninguém perguntar se eu conseguia, se eu queria, se eu estava bem, se eu precisava. Eu era sempre a base. E base não ganha aplauso. Base só aguenta peso. Sentada à mesa, cercada por comprovantes, eu fui encaixando essas memórias como se estivesse montando um quebra-cabeça que demorou a vida toda para fazer sentido. Foi aí que eu percebi uma coisa que me doeu mais do que a história da herança. Não foi naquele dia, na sala com os papéis, que minha mãe decidiu que eu não precisava de nada. Ela vinha decidindo isso desde que eu era menina. Eu era a filha que podia esperar. A que podia ceder o presente de Natal porque a Bianca ficou tão encantada com esse brinquedo. A que podia engolir a mágoa porque a Bianca é mais sensível. A que podia voltar para casa tarde depois de um trabalho extra porque você aguenta, você é forte. Quando alguém repete isso para você a vida inteira, uma parte sua acredita. Eu realmente comecei a achar que eu era feita de outro material, que eu não podia desmoronar, que chorar era luxo que eu não tinha. Talvez por isso eu tenha aceitado tanta coisa calada. Talvez por isso eu tenha achado que era normal minha mãe ter um caderno cheio de recados, senhas, remédios e compromissos da Bianca, e nenhum anotado sobre mim. Eu encontrei esse caderno uma vez, anos atrás, numa gaveta da cozinha. Tinha até a cor do esmalte que a Bianca gostava. Não tinha nada sobre minhas alergias, minhas preferências, meus medos. Naquele dia, eu fechei o caderno e devolvi para o lugar. Hoje, eu fecho essas lembranças dentro de mim e vejo que ali já tinha uma resposta clara. Eu era a filha que não precisava ser lembrada. Enquanto isso tudo passava pela minha cabeça, o silêncio da casa foi ficando pesado. Eu olhava os comprovantes, lembrava das noites que passei acordada, preocupada com elas, das vezes em que deixei de comprar algo para mim para mandar dinheiro escondido, dos dias em que ouvi minha mãe dizendo na frente dos outros: "A Bianca ficou comigo, a Evelyn sempre foi solta no mundo." Solta. É assim que ela chamava minhas tentativas de ter vida própria. Eu não sei quanto tempo fiquei parada ali. Quando me levantei, senti uma dor estranha nas costas, como se eu tivesse envelhecido uns 10 anos em poucas horas. Guardei as pastas de volta, mas dessa vez organizei tudo direitinho, por ano, por tipo de gasto. Não sei explicar o motivo, mas eu sentia que, em algum momento, eu poderia precisar daquilo. Nem que fosse para lembrar a mim mesma que eu não tinha inventado nada, que a minha memória não estava exagerando. Fui até o espelho do corredor. Olhei para o meu rosto demoradamente. As rugas estavam mais marcadas, o cabelo mais ralo, a pele mais cansada. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. Foi o meu olhar. Eu percebi que eu sempre me olhei como se estivesse devendo alguma coisa para alguém. Devendo tempo. Devendo compreensão. Devendo apoio. Naquele dia, por um momento, eu me vi diferente. Eu me vi como alguém que tinha dado demais. E que estava finalmente começando a entender o tamanho da entrega. Foi aí que um pensamento estranho me atravessou. Simples e direto. Se eu continuar do jeito que sempre fui, eu vou morrer do mesmo jeito que vivi, pagando a conta dos outros e recebendo no máximo um "você é forte". Não é que eu quisesse alguma grande reviravolta. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou de fazer escândalo, de bater porta, de sair gritando verdades na rua. Mas algo em mim começou a sair do automático. E isso para alguém como eu já era muita coisa. O fim de tarde foi caindo e eu tentei distrair a cabeça. Liguei a TV, coloquei uma coisa qualquer, mas nem prestei atenção. Fiz um chá, tomei 2 ou 3 xícaras sem sentir gosto. Em algum momento, sentei na poltrona da sala e fechei os olhos, como se meu corpo tivesse desligado por alguns minutos. Quando abri os olhos de novo, já estava escuro. A casa toda silenciosa. Só o barulho da geladeira ao fundo e um carro passando longe na rua. Foi então que o celular vibrou em cima da mesa. Meu coração disparou na hora. Eu sabia quem era. Não precisava nem olhar. Mesmo assim, respirei fundo e estiquei a mão. A tela acesa mostrava o que eu já esperava. Mãe. Chamada perdida. Logo em seguida, outra. E antes que eu pudesse decidir se atendia ou não, começou a chegar uma mensagem atrás da outra. Eu senti aquele velho reflexo no peito, aquela vontade enorme de correr para apagar qualquer fogo que estivesse começando. A parte de mim que foi treinada a vida inteira para resolver tudo queria pegar o telefone de imediato. Mas a outra parte, a que tinha acabado de ver todos aqueles papéis espalhados na mesa, me mandava ficar parada. O aparelho continuava vibrando, insistente, como se a casa inteira tremesse com ele. Naquele momento, sozinha naquela sala sem ninguém para ver, eu percebi que a escolha que eu fizesse ali, naquela noite, ia mudar tudo.
E eu ainda não sabia qual lado de mim ia vencer. O celular continuou vibrando por mais alguns minutos, até que parou de vez. Ficou só o silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia enfiar a mão dentro do meu peito. Eu fiquei olhando para a tela apagada, sentindo aquela mistura de medo e exaustão que eu já conhecia bem. A vida inteira foi assim. Minha mãe chama, eu vou. Minha mãe manda, eu faço. Minha mãe precisa, eu corro. Era automático. Era reflexo. Era o padrão tão enraizado que eu nem pensava. Mas naquela noite, alguma coisa em mim segurou minha mão. Eu não atendi. Pela primeira vez em muito tempo, eu parei. Eu só parei. Deitei no sofá, fechei os olhos e deixei a respiração voltar ao ritmo. Por alguns segundos, senti uma culpa tão grande que quase me fez levantar para ligar de volta. Quase. Mas aí eu lembrei da sala da casa da minha mãe naquela tarde, da mesa com os papéis, da frase dela repetida como se fosse verdade absoluta. Você não precisa de nada. E então eu fiquei imóvel, porque a verdade é que pela primeira vez eu queria ver o que acontecia se eu não respondesse de imediato. Quase meia hora depois, o celular vibrou de novo, dessa vez uma mensagem de texto. Mãe. Evelyn, precisamos falar. É urgente. Eu respirei fundo. Eu sabia que aquilo não ia parar enquanto eu não atendesse. E parte de mim também sabia que, se eu ficasse adiando, ia ficar pior. Peguei o telefone, coloquei no vivo voz e sentei na ponta da cama, como se estivesse me preparando para segurar um peso já conhecido. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse com o dedo em cima do botão. Evelyn, por que demorou tanto? A voz dela veio carregada, como se fosse eu que tivesse cometido alguma grande falta. Eu fiquei em silêncio um segundo antes de responder. Eu estava ocupada. Ela soltou aquele suspiro dramático, cheio de censura. Eu aqui com problemas e você... ocupada. Mas enfim, vou direto ao ponto porque não posso ficar rodeando. Estamos com uma situação aqui em casa. Situação? Repeti, tentando controlar o aperto no estômago. Foi aí que ouvi um ruído ao fundo, e então a voz da Bianca entrou na ligação, reclamando como se eu tivesse alguma obrigação moral de ouvir aquilo. Situação é pouco. É um desastre. Você não tem ideia do aperto que estamos passando. Eu fechei os olhos. Era exatamente o que eu temia. Minha mãe tomou a frente de novo. A Bianca teve uns problemas com o cartão de crédito. E com o banco também. As coisas saíram um pouco do controle. E aí acabamos nos enrolando. Nos enrolando como? Perguntei, mesmo sabendo que minha pergunta não ia gostar da resposta. Silêncio. E então Bianca respondeu. Eu precisei fazer um empréstimo. 2, na verdade. E coloquei um no nome da mãe porque eu estava com o meu estourado. Só que agora, eles estão cobrando tudo de uma vez. Você sabe como é injusto. Eles querem pra ontem. Estão cobrando quanto? Perguntei já preparando minha respiração. A Bianca jogou o número como se estivesse me pedindo $10 emprestados. Quando ela falou, senti minhas pernas ficarem bambas. Eu precisei engolir seco. Isso não é um apertezinho de Bianca, respondi. Isso é uma dívida enorme. Como vocês deixaram isso chegar nesse ponto? Bianca suspirou alto, já no tom de vítima que ela usava desde criança. Ah, Evelyn, você fala como se a vida fosse fácil. Eu não tenho sua cabeça fria para organizar tudo. Eu não tenho o seu controle. Eu fico nervosa, eu esqueço, eu perco o prazo. Você sempre foi mais preparada para essas coisas. Minha mãe concordou na mesma hora. Bianca não tem o mesmo jeito que você. Ela sempre foi assim, sensível, impulsiva. Você sabe. Por isso que eu coloquei o nome dela nos meus documentos para ajudar. Mas agora querem que eu resolva? Perguntei, finalmente dizendo o que estava engasgado. As duas ficaram um segundo em silêncio. Até que minha mãe respondeu com aquela calma autoritária que ela usava quando queria me dobrar. Sim, é isso. Só você pode ajudar. Eu senti a pele do rosto queimar. Senti meus olhos arderem. E como vocês acham que eu vou ajudar? Perguntei. Bianca entrou antes da minha mãe poder responder. Você paga essa parte inicial. Depois a gente vê o resto. Prometo que devolvo. Eu quase ri. Um riso seco, amargo, cansado. Bianca, você nunca me devolveu nada. Ela soltou um suspiro irritado. Ah, pronto. Vai jogar na cara? A gente é família ou não é? Minha mãe então entrou com a frase que eu sabia que viria, porque ela guardava isso na manga para quando queria garantir minha obediência. Eu não te pedi nada quando deixei a herança para sua irmã. Aquele golpe não foi só baixo. Foi planejado para machucar. Eu senti meu coração bater rápido, como se quisesse sair pela garganta. Então quer dizer que, além de eu não receber nada, eu ainda preciso pagar as dívidas que vocês fizeram? Perguntei tentando manter a voz firme.
Bianca bufou do outro lado da linha. Você não vai morrer por isso, Evelyn. Pelo amor de Deus. Você tem casa, tem dinheiro guardado, tem tudo organizado. Você não tem filhos para sustentar. Essa é a parte que te cabe. A parte que me cabe. A parte que me cabe. Repassei essas palavras na cabeça umas 3 vezes. Minha mãe reforçou, como se estivesse falando com uma criança birrenta. Você é a mais velha. É sua obrigação manter equilíbrio. Se você não ajudar agora, não sei o que vai acontecer. E foi aí, ali, exatamente nessa frase, nessa entonação carregada de cobrança. Foi ali que algo dentro de mim quebrou. Não, mãe, eu disse, com a voz mais firme do que eu imaginava ter. Eu não vou pagar nada. O silêncio que veio depois não foi silêncio. Foi uma implosão. Minha mãe respirou fundo, como se estivesse prestes a me amaldiçoar. Evelyn, você vai se arrepender desse comportamento. Bianca perdeu a linha completamente. Você é uma egoísta, uma ingrata. Se acha melhor do que todo mundo. Acha que porque pagou umas continhas na vida tem o direito de virar as costas? Eu ouvi tudo sem responder. Quando percebi que nenhuma das duas ia parar, simplesmente tirei o celular do ouvido e encostei a cabeça na parede. Eu estava tremendo, não de medo, mas de um medo diferente, novo, que eu nunca tinha sentido. O medo de finalmente escolher a mim mesma. Voltei o celular pro ouvido. Eu não vou pagar, repeti, devagar, pronunciando cada sílaba. Minha mãe tentou uma última cartada. Então, quando eu morrer, você não chore no meu caixão. Essa frase me atravessou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Eu apertei o celular na mão, fechei os olhos, respirei fundo e disse: "Boa noite, mãe." E desliguei. Eu fiquei parada ali no corredor escuro por muito tempo, talvez minutos, talvez 1 hora. Não sei. Tudo que eu conseguia sentir era meu coração batendo nas costelas, como se estivesse tentando me avisar que eu tinha acabado de fazer algo grande. Tão grande que não tinha mais volta. Sentei no chão. Simplesmente sentei. E deixei o corpo desabar. Eu não chorei. E isso foi a parte mais estranha. Não chorei. Fiquei só ali, respirando, sentindo uma dor diferente. Uma dor que não vinha mais de ser usada, mas de finalmente ter dito chega. Foi um luto silencioso pela filha boazinha que eu tinha sido por décadas. A filha que fazia tudo, pagava tudo, aceitava tudo. A filha que acreditava que amor se conquistava com esforço. Eu não sabia explicar, mas aquela parte de mim morreu ali. E no lugar dela surgia um vazio estranho. Não confortável, mas necessário. Quando finalmente levantei do chão, minhas pernas estavam bambas. Eu fui até a cozinha, peguei um copo d'água e fiquei encarando a janela. O celular começou a vibrar de novo. Dessa vez, eu nem olhei o visor. Deixei tocar até parar. Porque naquele momento, pela primeira vez na vida, eu entendi uma coisa. Elas não estavam aflitas porque estavam com dívidas. Elas estavam aflitas porque, pela primeira vez, perceberam que a minha resposta podia ser não. E isso assustava mais do que qualquer banco batendo na porta. A madrugada passou devagar. Eu dormi mal, acordei várias vezes, mas acordei diferente. Acordei com a sensação de ter atravessado alguma fronteira invisível. E antes que eu pudesse sequer organizar meus pensamentos, o dia começou com a primeira notificação. Depois outra. E outra. E outra. Mensagens vindas de tias, primos, conhecidos que sequer tinham meu número salvo. Todos dizendo a mesma coisa. Soube que você abandonou sua mãe. Bianca disse que você se recusa a ajudar. Família é família, Evelyn. Isso é feio. Vai deixar sua irmã e sua mãe na mão? Todas as mensagens com o mesmo tom acusatório. Todas repetindo o mesmo script. Eu olhei para a tela. Senti meu estômago embrulhar e pensei. Elas começaram a espalhar tudo. E naquele instante, eu percebi que a guerra não tinha começado quando eu disse não. Ela começava agora. Na manhã seguinte, meu celular parecia um alarme quebrado. Ele não parava. Notificação atrás de notificação. Como se o mundo tivesse resolvido cair em cima de mim tudo de uma vez. Eu levantei devagar da cama, ainda com aquela sensação de ter passado a noite brigando comigo mesma. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver e sentei à mesa tentando entender onde começava e onde terminava aquela avalanche. Peguei o celular. Olhei para a tela cheia de mensagens azuis e cinzas, vozes de pessoas que mal lembravam do meu aniversário, mas que agora tinham opiniões fortes sobre quem eu era como filha. Evelyn, sua mãe tá arrasada. Bianca me ligou chorando. Como você pôde? Família é tudo, mas parece que você esqueceu. Olha, não quero me meter, mas dizem que você mudou para pior. E tinha mais. Muito mais. Textos longos, áudios cheios de suspiros dramáticos,
acusações escondidas em conselhos. E o pior é que no começo, tudo aquilo me afetou. Eu lia cada mensagem e sentia o corpo inteiro reagir, o peito apertando, a respiração ficando curta, aquela vontade automática de pedir desculpa por algo que eu nem tinha feito. Mas uma coisa diferente aconteceu nessa manhã. Eu não respondi ninguém, nem um oi, nenhum depois explico. Nada. Eu simplesmente coloquei o celular de volta na mesa e deixei ele continuar vibrando até cansar. Preparei meu chá, com as mãos ainda tremendo, mas sentei e tomei devagar. Era como se cada gole estivesse me ensinando a existir de um jeito novo. Eu fiquei ali, imóvel, deixando o caos bater na porta sem abrir. E quanto mais o telefone explodia, mais eu me convencia de que o silêncio era o único lugar onde eu ainda tinha algum controle. Por volta das 9h30, o celular tocou com insistência. Eu nem precisei olhar para saber. Minha mãe. Deixei tocar. Deixei cair na caixa postal. E logo depois veio a enxurrada de áudio. O primeiro começou com ela respirando fundo, exageradamente, como se estivesse prestes a desmaiar. Evelyn, não sei o que está acontecendo com você. Não sei que pessoa é essa que você virou. Eu fechei os olhos. Isso doía mais do que eu queria admitir. Não porque fosse verdade, mas porque parte de mim ainda esperava que em algum momento ela mudasse o tom. Não mudou. No segundo áudio, ela aumentou o volume. Você sabe que sua irmã não foi feita para lidar com essas coisas. Você é a mais velha. Desde pequena sempre te cuidei para isso. Eu pausei. Aquilo não fazia sentido nenhum, mas fazia sentido demais ao mesmo tempo. Sempre que eu dizia não, minha mãe usava meu próprio passado contra mim, como se ela tivesse me treinado para servir, como se fosse meu papel. No terceiro áudio, a voz dela veio irritada, quase hostil. Se eu tiver um treco aqui dentro dessa casa, vai ser culpa sua. Acha isso bonito? Acha isso certo? A velha chantagem emocional. A mais antiga, a mais certeira, a que sempre funcionou. Mas dessa vez, eu senti algo estranho. A culpa que sempre me paralisou não veio com a mesma força. Era como se cada áudio fosse desgastando uma camada de medo e revelando bem devagar o cansaço que eu carregava havia décadas. As mensagens da Bianca, por outro lado, vinham com veneno puro. Você nunca quis ajudar, essa é a verdade. Fala tanto de ser justa, mas nunca fez nada por nós. Por que você guarda tanto rancor? É doença? Tá feliz agora que mamãe não para de chorar? Que tipo de pessoa você virou? Eu reli essas frases umas 3 vezes, procurando alguma palavra que mostrasse que ela entendia a gravidade do que estava fazendo. Não encontrei nada. Bianca não queria compreensão. Ela queria controle. Queria que eu voltasse a ser a pessoa que resolvia tudo, pagava tudo, suportava tudo e nunca pedia nada. Mas essa pessoa tinha morrido no capítulo 3, quando eu desliguei o telefone. E uma morte, mesmo simbólica, sempre tem consequências. Ao meio-dia, o silêncio finalmente veio. Aquela calmaria pesada que só acontece depois de uma tempestade. A casa ficou tão quieta que eu comecei a ouvir meu próprio coração batendo. E foi aí que percebi. Eu estava esperando que alguém fosse bater na minha porta, porque era exatamente isso que minha mãe faria. Ela só não tinha feito ainda porque estava ocupada montando o teatro do sofrimento para que toda a família me atacasse primeiro. Senti uma onda de tristeza subir na garganta. Não era só raiva, era luto. Luto por perceber que minha mãe não me via como filha, não me via como pessoa, me via como recurso. E pela primeira vez, eu comecei a enxergar isso com clareza, não mais com desculpas. Ela teve uma vida difícil. Ela não teve apoio. Ela faz o que pode. Eu passei 62 anos tentando justificar o jeito dela. Naquele dia, eu simplesmente não consegui mais. Por volta das 4 da tarde, eu decidi levantar e fazer alguma coisa diferente. Peguei minha bolsa, coloquei o casaco e fui caminhar no quarteirão. O ar frio do fim de tarde me trouxe uma lucidez estranha. Enquanto eu andava, percebi que estava esperando algo. Eu não sabia o quê. Talvez uma reação mais explosiva. Talvez um pedido de desculpas. Talvez uma compreensão tardia. Mas depois de 2 voltas no quarteirão, eu entendi. O que eu estava esperando não existia. Eu voltei para casa, tirei o casaco e sentei no sofá. 5 minutos depois, a campainha tocou. O som foi tão alto na minha cabeça que eu senti a pele arrepiar. Era ela. Eu sabia que era ela. Minhas mãos ficaram frias. Meu coração disparou. Fui até a porta devagar, como quem anda em direção a algo inevitável. Olhei pelo olho mágico. E lá estava minha mãe, de braços cruzados, com aquela expressão que misturava irritação, cansaço e drama. Aquela expressão que durante toda a minha vida significava: abra a porta, você me deve isso. Eu respirei fundo.
muito fundo. Abri. Ela entrou sem pedir, sem olhar na minha cara. Sem nenhum "posso entrar?", já caminhou até a sala, onde se sentou como se estivesse no próprio trono. Bianca estava atrás, segurando a bolsa do jeito afetado de sempre. As duas se acomodaram como quem se prepara para uma conferência. Eu fiquei de pé, por instinto. "Tem alguma coisa que você quer dizer?", minha mãe começou, ajustando a postura como se esperasse que eu pedisse desculpas. Eu sentei no sofá devagar. "Vocês vieram aqui por quê?", perguntei. "Para conversar ou para me atacar?". Bianca fez uma cara de ofendida. "Nossa, olha o tom", a minha mãe suspirou fundo. "Viemos conversar, ver se você se acalma, porque você falou coisas que não deveria." Eu encarei as duas. Eu só disse não. Ela rebateu com um sorriso frio. E isso é dizer muito. Aquela frase me atravessou. Porque ali estava tudo. A expectativa. A obrigação. A função que eu sempre tive. Eu respirei fundo. "Mãe, eu não vou assumir mais dívidas de vocês. Não vou." A Bianca revirou os olhos. "Ah, pronto. Virou moda agora, né? Todo mundo resolvendo abandonar a própria família." Eu engoli a raiva que subiu. E minha mãe, percebendo que não estava surtindo efeito, decidiu tentar outro método. "Evelyn, você sabe que eu tô ficando velha. Sabe que eu preciso de ajuda. A Bianca não tem condições de lidar com tudo sozinha. Você sempre foi a responsável. Sempre foi a que eu podia confiar." Eu senti um aperto no peito. Porque ali, naquele discurso, estava exatamente o veneno. Ela elogiava a minha utilidade, não a mim. "Eu ajudei vocês por anos", respondi com a voz calma. "Eu paguei coisas que vocês fingem que nem existiram. Eu cuidei da senhora. Eu cuidei da casa. Eu fiz tudo o que pude." Minha mãe franziu a testa irritada. "Ninguém mandou você fazer nada disso. Você fez porque quis. O golpe. O mais cruel. Aquilo me fez desviar o olhar por um segundo. Eu fiz porque vocês precisavam. Pois agora estamos precisando de novo." Bianca respondeu. "E você faz esse show todo." Eu deixei o silêncio se instalar. Longo. Pesado. Foi aí que eu disse a frase que mudou o rumo da conversa. "Eu não vou mais assumir nada que não é meu." Minha mãe arqueou a sobrancelha, como se eu tivesse cometido um pecado gravíssimo. "E se a gente perder essa casa?", ela perguntou. Eu olhei direto nos olhos dela. "Então vai ser porque vocês fizeram escolhas que eu não fiz." Bianca abriu a boca. "Você é cruel." "Não", respondi. "Eu só estou cansada." Minha mãe deu um tapa leve na perna, indignada. "Eu não criei você para isso." Eu senti a voz embargar. "Mãe, a senhora não me criou. A senhora me usou. A vida inteira." Bianca engasgou no ar. Minha mãe ficou paralisada. Era a primeira vez que eu dizia isso em voz alta. Tive medo. Tive tremedeira. Tive vontade de desdizer. Mas eu não desdisse. Minha mãe olhou para mim como se eu tivesse rasgado um pacto invisível que sustentava aquela família desde antes de eu nascer. Ela levantou devagar. "Você vai se arrepender do que tá fazendo." Eu respondi com a voz mais calma da minha vida. "Talvez. Mas não mais do que eu me arrependi de tudo que fiz até hoje." Bianca puxou a bolsa, ofendida, bufando alto. Minha mãe caminhou até a porta, gelada, sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, o silêncio que ficou não era o silêncio que elas deixaram. Era o silêncio que eu escolhi. Um silêncio que, pela primeira vez, não me esmagava. Mas também não me deixava confortável. Era um vazio grande. Como se eu estivesse limpa demais e despida demais ao mesmo tempo. Sentei no sofá, abracei os joelhos e fiquei ali, sentindo o eco da despedida que talvez tivesse começado ali, mesmo que elas não tivessem entendido ainda. O celular vibrou de novo. Eu respirei fundo, peguei o aparelho. E quando olhei a notificação, senti o corpo inteiro gelar. Não era minha mãe. Não era Bianca. Não era primo, tia, vizinho. Era um número desconhecido. Mensagem curta, direta, urgente. Notificação bancária referente ao endereço de sua mãe. Prazo final se aproxima. Senti minhas mãos tremerem, porque aquilo significava que a queda estava começando, e dessa vez, elas iam cair sem mim. A mensagem do banco ficou um bom tempo aberta na tela do meu celular. Eu lia e relia como se fosse escrita em outra língua, tentando absorver a ideia de que aquilo não era um aviso genérico. Era real, era urgente, e era sobre a casa onde passei a infância inteira. Meu coração batia rápido, igual quando a gente espera uma notícia ruim, e ela finalmente chega. Mas a parte mais estranha foi perceber que, apesar do impacto, eu não senti o impulso de resolver tudo imediatamente. Não levantei da cadeira pegando bolsa, documentos e indo correndo para o carro, como fiz a vida inteira.
Eu simplesmente fiquei ali, parada, sentindo o chão sob meus pés. E pela primeira vez em muitos anos, eu me dei alguns minutos. Minutos só meus. Quando finalmente consegui respirar com mais calma, respondi a mensagem do banco perguntando detalhes. A atendente foi direta. O atraso era grave, o risco de perda era real e o prazo, curtíssimo. Fechei o celular devagar. Fiquei olhando para o nada, até o relógio da cozinha marcar quase 4 da tarde. Foi quando o portão da frente bateu. Um barulho seco, forte, quase urgente. Levantei já sabendo quem era. Abri a porta e lá estava Bianca. Parecia menor do que eu lembrava. Com os ombros curvados, o cabelo preso de qualquer jeito e uma expressão que misturava vergonha, desespero e irritação, do jeito típico dela, como se o mundo tivesse feito algo imperdoável com ela. Quando me viu, nem esperou ser convidada. Entrou, como minha mãe, como sempre. Evelyn, a gente precisa conversar, ela disse respirando rápido. Eu fechei a porta com calma. Vi a notificação do banco. Falei. Ela se sentou na ponta da mesa como se não soubesse onde colocar o próprio corpo. Balançava a perna sem parar. Eu não sei o que fazer, ela disse, a voz trêmula, mas ainda assim com aquele tom implicante que ela nunca perdia. Eles estão pressionando. Eles querem o dinheiro agora. A mãe tá desesperada. A gente não tem como pagar isso. Eu sentei de frente para ela, sem pressa. Bianca, aquilo tudo foi por quê? Como vocês chegaram nesse ponto? Ela passou a mão no rosto, irritada. Ah, Evelyn, não vem com esse olhar de juíza, tá? As coisas aconteceram. Eu atrasei umas parcelas, depois atrasei outras. Depois veio a fatura enorme, o banco ligando, e aí eu fiz os empréstimos. A mãe disse que ia dar tudo certo, que você dava um jeito. Eu? Perguntei, nem conseguindo disfarçar o choque. Ela disse isso? Bianca assentiu com uma naturalidade que me feriu. Claro, né? Você sempre deu um jeito. A mãe confia em você. Eu engoli seco. A frase não soou como carinho. Soou como sentença. Ela continuou. Agora o banco tá ameaçando vir pegar a casa. A casa, Evelyn, onde a gente viveu a vida inteira, onde a mãe sempre ficou. Você imagina como ela tá? Ela não dorme, não come direito. Fica dizendo que não quer morrer de preocupação. Você precisa ajudar. Dessa vez eu não tô pedindo por mim. Tô pedindo pela nossa mãe. Eu fiquei em silêncio. Não porque eu não tivesse algo a dizer, mas porque percebi que qualquer palavra minha seria usada contra mim, pelas duas. Bianca continuou. E aos poucos o desespero dela começou a ultrapassar o orgulho. Eu sei que eu errei. Sei que fiz besteira. Mas eu tô sem saída, Evelyn. Eu fiz de tudo o que eu podia. De tudo mesmo. Mas eu não sei mais o que fazer. Ela enxugou os olhos com o dorso da mão. Por alguns segundos, a irmã que eu conheci na infância, aquela que corria atrás de mim no quintal, que me pedia para ajudar a arrumar o cabelo antes da escola, apareceu ali. Mas foi só um relance. Um reflexo distante. Porque logo em seguida, ela voltou para o papel de sempre. E você? Você não pode simplesmente virar as costas agora. Eu ajeitei as mãos no colo. Bianca, eu não virei as costas. Eu só disse que não vou mais pagar as dívidas de vocês. Eu não consigo assumir isso. É demais pra mim. É injusto. Não fui eu que fiz esses empréstimos. Não fui eu que gastei esse dinheiro. Ela apertou os lábios. Nossa, então é isso. Você virou uma pessoa fria. Igual tá todo mundo dizendo. Uma pontada atravessou meu peito. Não pela acusação, mas porque eu senti o mecanismo antigo tentando funcionar. A culpa. A velha culpa. Só que dessa vez ela não me puxou para baixo como antes. Ela veio, mas encontrou um lugar ocupado. Um lugar onde já não havia espaço para se instalar. Eu respirei fundo. Bianca, olha pra mim. Você realmente acha justo eu cobrir uma dívida que vocês fizeram e que nem sequer mencionaram pra mim antes de explodir? Ela desviou o olhar. Eu tinha medo de te contar. Medo por quê? Porque você ia dizer exatamente o que tá dizendo agora. Aquilo ficou suspenso no ar. A verdade era dura, mas clara. Ela sabia que estava errada antes mesmo de me ligar. E mesmo assim, esperou que eu resolvesse. Como sempre. Deixei o silêncio durar. Ela chorava com as mãos no rosto. Eu observava, tentando identificar o que eu estava sentindo. Não era raiva. Não era pena. Era cansaço. Um cansaço tão antigo que parecia ter nascido comigo. Depois de algum tempo, Bianca respirou fundo e tentou de novo. Agora mais calma. Evelyn, por favor, se essa casa for embora, eu não sei o que vai acontecer. A mãe não aguenta morar em apartamento pequeno. Ela tem problema na coluna. Ela precisa de espaço.
E eu não vou conseguir arrumar um lugar para nós duas sem ajuda. Ela me olhou direto nos olhos, e eu entendi o que ela realmente queria. Segurança. A segurança que minha mãe sempre ofereceu. A segurança que eu sempre sustentei. Mesmo quando eu não podia. Mesmo quando elas fingiam que não viam. Não tem como você ajudar só dessa vez? A Bianca perguntou. Só para salvar a casa. Só isso. Só isso. A frase que resume décadas inteiras da minha vida. Eu apoiei as mãos na mesa e disse com calma. Bianca, eu não posso continuar pagando pelas escolhas de vocês. Eu não posso. Sinceramente, eu não tenho mais forças. E mesmo que eu tivesse, não é certo. Ela balançou a cabeça devagar, como se estivesse recebendo um golpe atrás do outro. Eu sabia. Eu sabia que você ia fazer isso. Sempre quis bancar a santa, mas no fundo, nunca se importou com a gente. Aquilo doeu. Me feriu de um jeito direto e cruel. E ela sabia que feriria. Eu levei alguns segundos para reagir. Bianca, eu me importei tanto que perdi anos da minha vida tentando manter tudo em ordem. Eu só não quero perder o resto. Ela levantou da cadeira com um movimento brusco. Tá bom. Você deixou claro. Quando a gente for despejada, pode ficar em paz. Você sempre fez tudo certinho, né? Sempre foi perfeita. Não vai ter sua consciência suja. E saiu, batendo o portão com força. Fiquei sozinha na sala, ouvindo o silêncio tomar conta de novo. Um silêncio difícil, mas necessário. Eu não chorei. Nem desmoronei. Nem pensei em voltar atrás. Eu só fiquei ali, sentindo minha respiração finalmente se ajustando à decisão que eu tinha tomado. Mas o pensamento que veio depois me fez estremecer. E a mamãe? A noite chegou pesada. Eu tentei jantar, mas a comida parecia ter gosto de papel. Deitei cedo, mas virei para todos os lados, incapaz de dormir de verdade. A cada vez que eu fechava os olhos, eu via a imagem da minha mãe crescendo dentro da minha cabeça. Ela andando pela casa com dificuldade, ela dizendo que não estava dormindo, ela reclamando que estava velha demais para mudanças. E eu sentia aperto. Muito aperto. Mas havia uma outra coisa ali, misturada com esse aperto. A lembrança dela dizendo que tudo o que tinha seria da Bianca. A lembrança dela afirmando que eu não precisava de nada. A lembrança dela usando minha força como se fosse dela. E entre essas duas forças, o amor e o trauma, eu passei horas tentando achar algum equilíbrio. Não achei. Levantei às 2 da manhã, sentei na sala e fiquei olhando para o céu escuro lá fora. Era o mesmo céu que eu via quando tinha 9 anos, sentada no quintal enquanto minha mãe embalava a Bianca no colo. Mas naquela época eu não sabia de nada. Agora eu sabia demais. E com esse saber vinha o peso mais difícil. A consciência de que eu não podia salvar todo mundo sempre. Às 7 da manhã, depois de uma madrugada inteira acordada, eu peguei o celular e disquei. Minha mãe atendeu antes de completar o segundo toque. Evelyn, finalmente resolveu falar comigo? A voz dela veio seca, ressentida, sem nenhum traço de fragilidade real. Eu respirei fundo. Mãe, eu vou aí. A gente precisa conversar. Ah, agora você quer conversar, ela disse, mordendo cada palavra. Sim, mas dessa vez, nos meus termos. Houve um silêncio curto do outro lado. Eu quase ouvi o choque dela. Pois então venha, ela respondeu. Mas espero que venha com a cabeça no lugar. Desliguei devagar. E quando desci as escadas com as chaves na mão, senti algo estranho. Eu estava indo lá não como a filha que obedecia. Eu estava indo como a filha que finalmente tinha entendido quem era. Mas eu não imaginava que, ao chegar na casa dela, eu ia encontrar algo que mudaria tudo. Algo que tornaria o problema maior do que eu pensei. Saí de casa ainda com o sol nascendo, aquele frio da manhã grudando no rosto. Dirigi o caminho inteiro com a sensação de que meu corpo estava dividido. Metade ainda presa na culpa, na velha obrigação. Metade mais leve, respirando um ar estranho, quase novo. Era diferente voltar para a casa da minha mãe depois de ter dito não. Parecia que a rua tinha mudado de tamanho, como se eu estivesse indo pela primeira vez, e não pela milésima. Mas quando virei a esquina e vi a casa, o baque veio. Aquele mesmo portão enferrujado. O jardim meio abandonado. A cortina torta da janela da sala. Nada tinha mudado. Só eu. Estacionei e fiquei alguns segundos dentro do carro, respirando fundo. Eu sabia que, quando entrasse, não seria uma conversa simples. Sabia que minha mãe ia tentar virar tudo contra mim. Sabia que a Bianca estaria lá armada até os dentes de mágoas improvisadas. O que eu não sabia é que eu não entraria na sala. Quando bati na porta, quem abriu foi a vizinha da minha mãe. Uma senhora que eu sempre via cortando a grama do lado, mas com quem nunca passei de um bom dia. Ela me olhou com aquele ar cuidadoso, quase delicado. Evelyn, sua mãe está lá dentro.
O jeito que ela falou lá dentro me fez gelar. Entrei sem pensar 2 vezes. E foi aí que vi. Minha mãe estava sentada na poltrona, pálida, com as mãos tremendo. Bianca ao lado, segurando um copo de água, chorando como se alguém tivesse morrido. Por um segundo, perdi o ar. Que aconteceu? Perguntei, indo na direção dela. Bianca olhou para mim com os olhos arregalados. Não de raiva, mas de medo. A mãe passou mal. Ontem, depois que saiu da sua casa. Ela não quis me deixar chamar a ambulância. Disse que ia esperar para falar com você. Minha mãe levantou o olhar na minha direção. E pela primeira vez em anos não tinha arrogância ali. Só cansaço. Muito cansaço. Evelyn, eu... Fiquei nervosa demais ontem. Não dormi. Não consegui comer. Tive falta de ar. Eu senti minha garganta fechar. Porque, apesar de tudo, ela era minha mãe. Apesar de toda a dor, ela fez parte de mim. Aproximar-me dela naquele estado ativou um instinto antigo, o de cuidar. O mesmo que me consumiu a vida inteira. Por que não chamou ajuda, mãe? Perguntei com a voz falhando. Ela baixou os olhos. Porque eu não queria que ninguém dissesse que você tinha me deixado assim. Aquilo me acertou mais do que eu esperava. Porque era verdade. O que ela mais temia não era morrer, não era ficar doente. Era perder a narrativa. Era perder o controle sobre como os outros me viam. A vizinha se retirou discretamente. Sentei ao lado da minha mãe e respirei fundo. Mãe, eu vim para conversar. Eu vim para resolver. Mas não do jeito de antes. Bianca, que parecia uma criança em pânico, me olhou como se estivesse prestes a estourar. Resolver? Você vai ajudar? Porque o banco, levantei a mão, não de forma agressiva, mas firme. E isso fez Bianca calar na hora. Eu não vim salvar ninguém. Eu vim organizar o que é possível. Eu vim estabelecer limites. Eu vim fechar um ciclo. As duas ficaram me olhando como se eu estivesse falando em outro idioma. Me levantei, fui até a mesa da sala e abri minha bolsa. Ali dentro estava a pasta com todos os comprovantes. Os anos de contas que eu paguei, de reformas, de ajuda que nunca foi reconhecida. Coloquei tudo sobre a mesa. Bianca arregalou os olhos. Misericórdia, Evelyn. Você trouxe isso pra quê? Pra vocês entenderem que nada do que eu fiz foi pequeno. Minha mãe passou a mão no rosto, cansada. Eu não pedi pra você fazer tudo isso. Mas se beneficou, respondi. E fingiu que eu não existia sempre que isso era conveniente. A frase doeu nela. Eu vi no rosto. Bianca, inquieta, começou a andar pela sala. Tá, Evelyn, tá bom. Você fez muita coisa. A gente sabe. Mas isso agora é sobre perder a casa. É sobre não ter onde ficar. Eu respirei fundo. E pela primeira vez, falei sem medo, sem culpa, sem tentar medir minhas palavras para não machucar ninguém. Eu não vou pagar essa dívida. Eu não vou comprar a casa de vocês. Eu não vou assumir algo que não fiz. Bianca parou no meio da sala com a boca aberta. Evelyn, isso é crueldade. Não, respondi. Crueldade é vocês esperarem que eu resolva tudo a vida inteira, como se minha vida fosse descartável. Crueldade é fingirem que eu não existo quando está tudo bem e só lembrarem de mim quando tem conta vencendo. Minha mãe enxugou uma lágrima e isso me desmontou. Mas não o suficiente para me quebrar. Mãe, eu não vou mais carregar o peso de vocês. Não é justo, não é correto e não é mais possível. Ela respirou fundo, devagar, como se estivesse tentando decidir se gritava ou se aceitava. E então, com a voz muito mais baixa do que eu esperava, ela disse: Então o que você quer fazer? Essa pergunta, eu esperei por ela a vida inteira. E ela surgiu justamente no momento em que eu deixei de precisar dela. Primeiro, comecei. Vocês vão precisar conversar com o banco, ver acordos, ver possibilidades, ver advogados que trabalhem pro bono. Vocês vão precisar vender coisa, reorganizar, se apertar, como adultos fazem. Bianca deu um passo à frente. E a gente vai morar onde? Isso é uma decisão de vocês. Você não vai deixar a mãe morar na rua, ela disse com a voz carregada de acusação. Não vou, mas ela também não vai morar às minhas custas. Tem programas de moradia, casas menores, opções mais simples. Se vocês trabalharem juntas, podem ajustar. Bianca riu, um riso nervoso. Ajustar? A casa tá pra ir embora, Evelyn. Pelo amor de Deus. Então vocês têm que agir. E rápido, respondi. Ela olhou pra minha mãe, completamente perdida. E minha mãe olhou de volta, pela primeira vez sem ter uma resposta pronta. Era como se 2 pilares da minha vida tivessem finalmente perdido o script. E pela primeira vez,
estavam diante da própria responsabilidade. Eu respirei fundo e disse o que, no fundo, eu sabia que precisava dizer há décadas. Eu não vou mais apagar incêndios que eu não causei. Bianca começou a chorar. Não o choro dramático de sempre. Um choro real, de desespero, de cansaço, de saber que a corda tinha chegado no limite. Minha mãe ficou quieta. Muito quieta. E quando ela finalmente falou, sua voz veio baixa demais. Você não vai voltar? Senti meu queixo tremer. Aquela pergunta tinha muitos significados escondidos. Voltar para quê? Voltar para ser a cuidadora? Voltar para ser a carteira? Voltar para ser invisível? Eu olhei nos olhos dela e respondi: não. Eu vou cuidar da minha vida agora. Bianca arregalou os olhos. Como assim cuidar da sua vida? O que isso quer dizer? Eu sentei na poltrona da sala, respirei fundo e comecei com calma. Quer dizer que eu vou me mudar. Que eu vou para outra cidade. Que eu vou fazer algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Viver. Minha mãe levou a mão ao peito. Você vai nos abandonar? Não. Eu vou deixar vocês viverem o que vocês escolheram construir. E pela primeira vez, minha mãe não retrucou. Ela não gritou. Não jogou culpa. Não me acusou de nada. Ela só baixou o olhar. E ficou em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram rápido. A casa foi colocada à venda. O banco aceitou um acordo parcial. Bianca teve que procurar emprego de verdade. E achou um. Minha mãe começou a organizar papéis, tirar coisas velhas, pensar em viver de um jeito mais simples. E eu? Eu comecei a arrumar minhas malas. Coloquei cada peça de roupa dobrada com cuidado. Separei meus livros. Me desfiz do que não servia mais. E quando estava prestes a fechar a mala, achei uma foto antiga. Eu e Bianca no quintal. Pequenas, sentadas na grama. Minha mãe atrás, sorrindo. Fiquei olhando aquela foto por muito tempo. Parecia outra vida. Parecia outra família. Coloquei a foto dentro de um envelope e guardei na caixa das memórias. Não para esquecer, mas para registrar que houve um começo. E que agora havia um fim. Mudei-me num fim de tarde frio. Uma cidade simples, tranquila, com ruas arborizadas e um silêncio que eu nunca tinha tido. A primeira noite na nova casa foi estranha. Sem o barulho do celular, sem expectativas de ninguém, sem obrigações. Eu estranhei o silêncio, mas não temi. Sentei sozinha à mesa da cozinha com uma xícara de chá quente entre as mãos. A luz amarelada da luminária iluminava apenas a superfície da mesa. E naquele momento, eu tive a certeza. Eu finalmente estava pertencendo ao meu próprio espaço. Pela primeira vez em mais de 60 anos, eu respirava um ar que não era dividido com culpa, dívida, responsabilidade ou cobrança. A herança que eu tanto esperei nunca veio de papéis, de casas, de carros, de valores. A herança que eu recebi foi outra. Foi a chance de não repetir a vida que me deram. Foi a chance de existir sem ser ferramenta. Foi a chance de me libertar do lugar que me empurraram. A herança que eu escolhi foi a minha própria paz. E naquela noite, sentada sozinha naquela cozinha silenciosa, eu percebi que isso era mais valioso do que qualquer coisa que um documento pudesse me dar.